Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 73. A paz do Senhor Jesus. Agradecer em nome da Igreja Batista Calvário aqueles que estão nos visitando. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar você. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Que a palavra de Deus e o acolhimento da Igreja Batista Calvário seja de fato um consolo para a sua alma, para a glória dele. Em nome de Jesus. Nós vamos aproveitar esses 30, 40 minutos para a gente meditar no Salmo 73. Salmo 73. E antes de lê-lo, quero dar um aviso, quero dizer para os jovens e adolescentes que no sábado que vem nós estaremos aqui nos reunindo e teremos aqui uma breve reflexão, uma palestra sobre carência afetiva. Então você que é jovem, que é adolescente, venha e traga seus convidados. Eu vou fazer um bannerzinho, daqueles que a gente sempre posta em redes sociais, e você vai compartilhar esse banner nos seus contatos, nas suas redes, para que a gente tenha pessoas aqui que ouçam aquilo que vai ser dito. Carência afetiva. Amém? Salmo 73. Vamos ler a partir do verso 1. Que diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti?
E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Meus irmãos, quando eu era mais novo, eu sou novo ainda, mas quando eu era mais novo, minha irmã já usava óculos, e os óculos da minha irmã, eu vejo aqui que alguns usam óculos, os óculos da minha irmã eram daqueles bastante fortes. O grau que a minha irmã usava era terrível. Quase aquele chamado fundo de garrafa. Tão grave era o problema de visão que ela tinha. E aí um dia, brincando, eu peguei escondido os óculos de minha irmã e coloquei nos olhos para poder sair, para poder brincar com eles. Mas eu não aguentei. Quando eu coloquei e a imagem, a visão embaçou, prontamente eu tirei aqueles óculos e deixei num canto, porque não aguentava. Só era colocar, a cabeça doía e a visão embaçava, não conseguia enxergar nada. Nada, nada, nada. E aí, fundamentado nessa experiência que eu tive em relação à minha irmã, há muito tempo atrás, e usando essa figura, essa ilustração, olhando para esse texto, capítulo 73, o que dá para perceber é que, por vezes, aquele que escreveu esse cântico, o Asaf, e era um cântico entoado na congregação, imagine só esse cântico, o Salmo 73 era um louvor entoado na congregação. E eu olho para esse texto e vejo que em determinados momentos o Asaf, ele vai tentando usar óculos para enxergar situações. Tentando pegar óculos, é lógico que é uma figura de linguagem, mas ele tenta pegar óculos para enxergar a vida de pessoas, a vida da sociedade, a sua própria vida. E ele vai se embaçando pelo caminho. Ele vai enxergando de maneira embaçada, de maneira deturpada, de maneira distorcida as coisas. E aí ele conta esse testemunho através da canção, através desse cântico. Talvez, a gente não sabe bem certo qual era o problema, ou qual era a dificuldade que o Asaf estava enfrentando, qual era o desafio do Asaf. Mas o fato era que ele estava enfrentando uma dificuldade, um desafio enorme. Quem sabe uma enfermidade física, talvez, como era comum naquela época, falta de estabilidade econômica, porque aquele povo dependia de colheita. Não sabemos, mas o que sabemos é que ele enfrentava uma dificuldade e ele se considerava um homem justo e temente a Deus. Tanto é que constantemente ele ia para o santuário, ele ia para o culto público. E ele começa a comparar a sua vida justa, mas sem resultados, sem respostas, sem benefícios, em contraste com a vida dos ímpios, que não queriam Deus, que estavam distantes de Deus, pior, que zombavam de Deus.
mas que aparentemente estavam usufruindo do melhor da terra. E aí ele faz esse contraste entre a sua vida justa e a vida ímpia do outro, entre a sua falta de resultados e a abundância na vida do outro. E o texto diz, começando o seu testemunho, que ele, no versículo 2, quase caiu. O texto inicia assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Como se ele estivesse dizendo, faltou um pouco, foi por um fio que não aconteceu. Na prática, ou de fato. Mas o ponto é que o coração dele já germinava isso. O coração de Asaf já estava contrastando a realidade dele com a realidade do ímpio. Mas o pior é que ele colocou em seus olhos os óculos errados para enxergar isso. Ele colocou diante dos seus olhos os óculos distorcidos, embaçados, de uma perspectiva incorreta, de uma perspectiva que não era a perspectiva de Deus, era a perspectiva do seu coração enganoso. E o que ele viu? O que foi que Asaf viu para fazer com que quase caísse? O texto continua dizendo, ele começou no versículo 3 a invejar os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, dos injustos, dos ímpios. Preste atenção nisso. E diante do perfil de Asaf, procure fazer uma auditoria no seu coração. Ou façamos uma auditoria no nosso coração. Porque o que acontece com Asaf é o que geralmente acontece conosco. Porque o que está acontecendo com Asaf aqui é, Senhor, eu vou à igreja constantemente, eu oro, eu leio a Bíblia, eu procuro fazer o correto, eu procuro fazer da maneira certa, eu me considero um bom religioso, mas Senhor, olha para mim, a enfermidade me pegou, está faltando comida na despensa, eu não tenho dinheiro para usufruir com minha família daquilo que eu vejo corruptos, que eu vejo homens violentos, que eu vejo ímpios, que eu vejo pessoas que não querem saber do Senhor, que estão usufruindo. Você já passou por isso? De olhar para aquela pessoa que você sabe que sempre faz o mal, você sabe que é injusto, você sabe que não quer saber de Deus, mas aquela pessoa está nadando na abundância. Você já passou por isso? Em ver pessoas que não afrontaram outros, afrontaram você. Aí você olha assim e pergunta para Deus, Senhor, cadê a justiça? A gente não precisa ir longe. Olhemos para o cenário nacional. E a gente vê tanta injustiça acontecendo, tantas dificuldades acontecendo, tanta impunidade, tanta corrupção, tanta violência, e aí você vê bandidos saindo da prisão, e você vê a população presa dentro de casa. E aí você olha para essa realidade e diz, Senhor, será que vale a pena ser justo? Porque olha só o que Asaf começa a pensar com seus óculos embaçados acerca dos ímpios, dos injustos. Por isso que ele invejava os arrogantes, por isso que ele invejava e queria ter a prosperidade dos maus. Porque na perspectiva errada dele, ser justo, ser bom, ser certinho, não valia a pena naquele contexto.
Versículo 4, olha só o que ele começa a pensar dos ímpios. Lembre-se, ele está com seus óculos embaçados. Não eram os óculos de Deus. Não eram os óculos ou aquilo que Deus enxergava sobre os ímpios. Era aquilo que Asaf enxergava sobre os ímpios. E ele começa a dizer, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Em outras palavras, olha só o que a forma como eles vivem. Olha só a maneira como eles aparentam estar. Como? Tranquilos, serenos, sem enfermidade alguma, com saúde e mais, com recursos o suficiente para terem saúde. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, é sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. É como se Asaf pensasse o seguinte: pelo fato de aqueles ímpios terem os recursos necessários, os bens necessários, eles são quase deuses. E nós que somos os mortais da história. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, qual o resultado dessa estabilidade, entre aspas, dessa aparente saúde, desse aparente benefício, tanto no corpo quanto de bem-estar? O resultado, aí Asaf vê também isso, a soberba o cinge como um colar, a violência os envolve como um manto. Você já viu em algum lugar pessoas que só pelo fato de terem um status, de terem dinheiro, de terem riqueza, de terem um nível melhor de vida, se colocarem e se comportarem como se fossem deuses, de fato? Você já viu a história de pessoas que, quando são abordadas, por exemplo, por policiais que estão cumprindo o seu trabalho, mostram a carteirinha e dizem assim: peraí, eu sou filho do ministro, eu sou filho do delegado. O texto diz: a soberba, o orgulho, o cinge como um colar. O resultado na vida dos ímpios era notório para Asaf. Qual era o resultado? Qual era o comportamento deles? Era um comportamento cheio de soberba, um comportamento cheio de orgulho, cheio de violência. E o pior, olha só o que está no versículo 7: os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Você sabe o que Asaf está dizendo aqui na prática? Que aqueles homens ímpios, eles tinham tantos recursos, que eles comiam de banquete. E em comendo de banquete, eles estavam tão gordos. E estando tão gordos, a gordura lhe saltava dos olhos. É isso que ele está falando. Mas o que está por detrás daquilo que Asaf está dizendo é que eles têm abundância e é desigual o fato de ele ser justo e ele não ter nada. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, o coração deles brotam fantasias. É como se ele estivesse dizendo: eles não apenas fazem o mal, eles maquinam, eles planejam, eles entram em conluio uns com os outros para oprimir o pobre, para oprimir as pessoas. E o pior disso tudo, diante dessa constatação, Asaf queria ser como eles. Isso é o pior. É como se hoje em dia a gente pensasse o seguinte: ó, sabe de uma coisa? Não vale a pena ser justo, não vale a pena ser crente, vale a pena ser um corrupto desse, que está nadando no dinheiro e não é pego, está nadando no dinheiro e não sofre nada.
está nadando no dinheiro e não sofre a punição, o juízo, nenhuma autoridade faz nada. Essa é a perspectiva dos óculos errados e embaçados de Asaf em relação aos ímpios. E ele continua: além deles maquinarem, além deles pensarem, além deles entrarem num conluio e planejarem o mal contra o outro, o pior acontece. O próprio povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. E o que Asaf está dizendo é: além de eles fazerem tudo isso, o povo olha para eles como se eles que fossem os bem-sucedidos. O povo olha para eles como se eles que fossem os bem-aventurados, os felizes da história. Aí esses dias eu vi um documentário. E aí, meu querido, pensa bem nesse documentário. As pessoas mais ricas do mundo. Aí tem um rapaz em Dubai, que ele é tão rico, tão rico, tão rico, que ele mandou fazer uma Ferrari. Mas não é qualquer Ferrari, Bento. É uma Ferrari de ouro. Não é qualquer Ferrari. Se fosse uma Ferrari por si só, Nino, já era rico. Agora é uma Ferrari de ouro. Imagina aí. Aí a gente olha para um negócio desse, camarada serve a Alá. Camarada não está nem aí para o nosso Deus. A gente olha e fala assim: rapaz, por que essa riqueza toda não está na mão de um crente, para o crente distribuir? Mas está lá, com alguém que serve a lá longe. Aí há uma possibilidade muito grande de entrar no nosso coração uma tentação. Qual a tentação? Por quê? Aquele que serve a Deus com tanta intensidade, com tanta integridade, com tanta disposição, a maioria deles é aqueles que sofrem, é aqueles que são injustiçados, enquanto esses nadam na impunidade. Esse era o questionamento e a confusão na mente de Asaf. Mas aí ele estava olhando com os óculos embaçados e estava vendo e entendendo que isso era benefício, que isso era algo bom para os ímpios. E ele desejava isso, de tal maneira que, olha só agora o que acontece. Ele tira os olhos dos ímpios e agora ele coloca os seus olhos aonde? Em quem? Nele mesmo. No versículo 13: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Ele chegou a uma conclusão errada. E qual a conclusão dele? Quando ele olha para si mesmo e faz o contraste com os ímpios que estavam prosperando, que estavam nadando em benefícios, mesmo sendo maus, mesmo oprimindo. Sabe de uma coisa? É inútil fazer o que eu estou fazendo. É inútil frequentar a igreja. É inútil orar a Deus. É inútil ser justo como eu estou sendo. Porque no final das contas eu estou sofrendo tantos males. Versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Você já viu alguém que ora assim: mas Senhor, chega diante de Deus, Senhor, estou passando por tantas dificuldades, e logo eu, Senhor, eu sou aquele que levanto pelas madrugadas e oro ao Senhor, mas por que eu, Senhor? Aí ele tira os seus olhos dele e coloca os olhos logo no ímpio. Mas Senhor, e fulano de tal que nem é crente e está prosperando. As pessoas têm esse tipo de confusão, esse tipo de pensamento quando fazem a leitura da realidade. Quando olham para a realidade, dizem assim: mas por que essa enfermidade em mim e não no ímpio? Porque logo em mim.
E aí no versículo 15 ele diz assim: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. O que ele está dizendo? Que se no momento da confusão, ele tivesse compartilhado isso para os crentes, para os amigos dele, para os irmãos dele, lá no templo, o texto diz que essa geração teria sido traída. Em que sentido ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que aquele povo se escandalizaria e o julgaria. Imagine alguém, eu ouvi uma frase que me impactou muito. É melhor você compartilhar ou confessar tentação do que confessar pecado. É melhor você confessar tentação do que confessar pecado. É melhor você chegar para alguém, para os líderes, para o pastor, ou para alguém da sua confiança e falar: ó, eu não estou aguentando, eu estou com vontade de fazer isso. Isso é uma tentação em mim. Aí o seu amigo vai falar o seguinte: não faça isso não. O seu pastor vai falar: não, tome esses posicionamentos. É melhor você confessar a tentação do que você chegar e falar assim: sabe de uma coisa, eu caí. Eu pequei. Quando eu me vi, eu já fiz a coisa. O que ele está falando que diante da comunidade dele, nem a tentação poderia ser compartilhada porque chocaria aquele povo. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Preste atenção nisso. Asaf até então estava usando os óculos embaçados. Quando olhava para o ímpio e achava que o ímpio estava próspero, achava que o ímpio estava usufruindo dos benefícios e o Deus dele não estava agindo com justiça. O que Asaf estava fazendo com essa perspectiva errada era colocando em xeque a justiça de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus. O que Asaf estava fazendo com esses pensamentos, e se ele colocasse na prática tudo isso que ele pensou, o que ele estaria fazendo era colocando Deus em xeque. Porque ele estava enxergando tanto o outro, no caso o ímpio, da forma errada, como ele mesmo da forma errada. Mas aí no versículo 17, você sabe o que acontece com Asaf? Asaf, ele não se contenta. Asaf, ele poderia desistir da igreja, desistir de Deus. Asaf poderia desistir da justiça, desistir de ser um homem bom. Mas você sabe o que ele faz? Ele faz aquilo que a gente fez hoje. Ele sai da sua casa e vai para a igreja. Ele vai para o santuário. No versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Em outras palavras, quando eu fui para a comunidade, com toda essa minha confusão, com toda essa minha tentação, com toda essa minha imbecilidade, essa minha idiotice, com todos esses meus pensamentos, decidi, mesmo assim, ir à igreja e orar ao Senhor e ouvir uma palavra. O texto diz que tudo mudou, porque ali no santuário, os óculos de Asaf foram mudados. Asaf tirou os óculos embaçados, tirou os óculos que fazia com que ele enxergasse de maneira incorreta, e ele colocou os óculos de Deus, o entendimento de Deus, a perspectiva de Deus. E aí, a partir daquele momento, ele começa a olhar para os ímpios de novo. Mas só que ele começa a olhar, não a maneira que ele olhava antes, mas ele começa a olhar a maneira de Deus. E olha só o resultado, no versículo 18. Eu descobri qual seria o fim deles. Ou seja,
Agora eu estou olhando como o Senhor olha para eles. Agora eu estou enxergando como o Senhor enxerga eles. E de que maneira o Senhor enxerga eles? Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que Asaf está dizendo? Eu consegui enxergar como o Senhor enxerga. E qual é a perspectiva de Deus para o ímpio? Eles podem até estar crescendo. Eles podem até estar progredindo no mal que estão fazendo. Eles podem até estar usufruindo de uma impunidade momentânea. Mas vai chegar um momento em que a justiça vai se concretizar, porque eu os ponho em lugares escorregadios. É como se viesse à mente ou à imagem daquele Asaf, do salmista, a imagem de alguém num rio, e não apenas num rio, num lagedão. Quem já foi no lagedão? Sabe o que é o lagedão? Aquela pedrona, aquela pedra. Nunca ninguém foi num lagedão, já foi? Amém. O que é o lajedo, gente? É aquela pedra que fica à beira do rio. Aí tem uns liminhos que você não pode ficar em pé pensando que está estável, não, porque senão você escorrega. E o tombo é feio. Isso é o lagedão. Pelo menos eu conheço como lagedão, aquela pedra ali à borda do rio. E aí o que acontece? Deus os põe justamente em ambiente assim. Sabe por quê? Porque num só instante, como alguém que desperta de um sonho, como alguém que acorda, eles caem. Eles são destruídos. Você sabe o que significa? Significa que com os óculos anteriores, Asaf estava olhando aquelas pessoas como deuses. Com os óculos anteriores, Asaf estava olhando para aquelas pessoas a ponto de desejar ser e estar como aquelas pessoas, como pessoas imbatíveis, inabaláveis, como pessoas que são exemplos e desejáveis. Mas agora Asaf olha diferente. Eu não quero estar no lugar deles, porque certamente eles cairão, certamente eles ruirão, certamente eles sofrerão o juízo. O resultado final da vida desses homens é destruição. E aí Asaf começa a perceber o que de fato é a realidade na vida daqueles homens. Mas o mais interessante é que, com os óculos certos, Asaf não apenas olha para os ímpios. Agora Asaf olha para si mesmo. E olha só o que ele enxerga com os óculos certos. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Olha só o que ele enxerga nele mesmo. E isso é resultado de uma perspectiva correta. Isso é um resultado de uma proximidade com Deus, de enxergar como Deus enxerga, de ver como Deus olha. Não apenas o outro, mas si mesmo ou a si mesmo. Não apenas a sociedade, mas o próprio coração. E Asaf, ao enxergar como Deus enxerga a si mesmo, Asaf viu que dentro do coração dele tinha amargura, dentro do coração dele tinha brutalidade, e ele se compara a um animal, a um irracional. É como se ele estivesse dizendo: eu estava pensando e eu agiria como um irracional, porque eu estava pensando nessas coisas, meu coração estava movendo para essas coisas.
Mas eu consegui enxergar a luz de Deus. Conseguiu me mostrar, conseguiu fazer com que eu enxergasse o que estava dentro da raiz das minhas motivações. Eu era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora, os óculos de Asaf, ou o olhar de Asaf, com os óculos certos. Presta atenção no movimento. Presta atenção no movimento. Asaf coloca os óculos errados e começa a olhar para quem? Para os ímpios. E começa a desejar a vida deles. E começa a desejar a grama verde deles. E começa a desejar os filhos bonitos deles. E começa a desejar a prosperidade deles. E começa a desejar a saúde deles. E começa a desejar aquilo que eles têm. E começa a pensar, a invejar esse estado. Aí o pior, ele foca os seus olhos, tira os seus olhos dos ímpios e coloca em si mesmo. E ele começa a pensar de si mesmo: é inútil você fazer o que faz, é inútil continuar justo, é inútil servir a Deus, é inútil viver a vida santa, é inútil vir à igreja, é inútil buscar um caminho de justiça. Mas aí ele vai para o santuário, e no santuário Deus troca os seus óculos. E aí quando ele olha com os óculos certos, para os ímpios, ele enxerga: meu Deus, o que eu estava desejando? Eu estava desejando um tipo de vida que me levaria para destruição. Eu estava desejando um tipo de vida ou um estilo de vida que no final das contas era o juízo aplicado de Deus sobre a minha vida, era a morte. E aí ele olha para si mesmo e ele se vê. E de que maneira ele se vê? Um cara bruto, um cara amargo, um cara que estava nutrindo um coração, ou o coração de coisas que mais o matava do que o fazia crescer. E aí ele tira os seus olhos dele mesmo e agora coloca os seus olhos em quem? Em Deus. Versículo 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Aí olha só o versículo 26, que coisa linda. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, não são os ímpios e nem o que eles têm, que é a fortaleza do meu coração. Não é a minha necessidade suprida, que é a fortaleza do meu coração. Não é a quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso, que é a fortaleza do meu coração. Não é a saúde impecável, que é a fortaleza do meu coração. Não é o fato de eu estar mal nas minhas emoções, que é a fortaleza do meu coração. Ele diz e olha para Deus: Deus é a fortaleza do meu coração. Deus, é como se ele estivesse dizendo: ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha, que me falte tudo, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu esteja na cama, se eu tenho Deus, eu tenho mais do que esses ricos, eu tenho mais do que esses ímpios, porque eu tenho Deus. É isso que Asaf está dizendo, e ele reconhece que Deus é suficiente, Deus é tudo. Deus é tudo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, e ele entende que o caminho dele, por enquanto, era um caminho de desfalecimento, era um caminho de agonia, era um caminho de tristeza. Para ele, era um caminho de dificuldade. As coisas poderiam não mudar. O que ele está dizendo aqui é: Deus, o Senhor é a minha fortaleza, mesmo que o Senhor não me dê nada. É isso que ele está dizendo. Isso é fé. Ele não está dizendo assim, como na teologia e no tipo de fé que as pessoas têm hoje: o Senhor vai ser o Deus ou a fortaleza do meu coração, quando, se eu tiver fome, o Senhor me dá comida. Se eu tiver
doença o Senhor me curar. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ainda que eu morra, ainda que eu perca a minha saúde, ainda que eu continue nessa enfermidade, ainda que eu continue com todas as tribulações possíveis, se eu tenho um Deus, mesmo no caos eu estou de boa. Mesmo no caos eu tenho tudo. O que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Meus queridos, diante desse texto, nós precisamos entender que no decurso da nossa vida há várias possibilidades da gente pegar óculos estranhos e óculos embaçados e óculos que nos fazem enxergar uma realidade diferente daquela que Deus olha, daquela que Deus enxerga e daquela que Deus quer que a gente absorva. Mas quando a gente faz isso, quando a gente pega esses óculos do nosso coração enganoso, ou da perspectiva errada das pessoas, ou quando a gente pega os óculos errados de um tipo de ideologia que é ensinada, você sabe o que vai acontecer? A gente vai caminhar para um tipo de desejo, um tipo de vontade que contraria Deus. Um tipo de convicção que contraria Deus. A gente vai caminhar de maneira embaçada, de maneira distorcida. Mas o que Deus quer fazer com que a gente enxergue é que, ainda que a gente passe por dificuldades, ainda que a gente passe por desafios, ainda que as coisas estão na nossa realidade indo de mal a pior, nós precisamos entender que isso aí não nos define. Essas coisas não nos definem. O que nos define é o que está além disso. O que nos define não são as circunstâncias, o que nos define não são os bens, o que nos define não é a boa saúde, o que nos define é a presença de Deus. É isso que nos define. O que nos define é a presença de Deus. A quem tenho eu além de ti? Ou seja, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho bastante, eu tenho o suficiente. Amém? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus por Ele. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus para usufruirmos da presença dEle. Esses dias, chegando em casa, eu tinha ido na rua, aí eu comprei um presentinho, um brinquedinho para Pedro, um brinquedinho para Clarice. E aí, Clarice, quando ouviu o barulho do carro, ela já ficou no portãozinho de minha casa, já chorando, querendo me ver. E aí, quando eu entrei, ela já deu os bracinhos. Ela não estava querendo saber se eu estava com um presentinho na mão. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco vai querer saber. Mas ela só queria que eu a pegasse no colo. Eu fico... Quando essas coisas acontecem, já vem uma ilustração, já vem uma figura no meu coração em relação a Deus, ou na nossa relação com Deus. Será que quando a gente faz assim para Deus, ao nos aproximar diante dEle, é para estar no colo dEle? É para ficar no colo dEle? Ou é porque a gente espera o presente dEle? É porque a gente espera que Ele nos dê a saúde que a gente deseja, o emprego que a gente quer, a estabilidade financeira que a gente quer? Será que a razão pela qual a gente busca
É porque a gente está necessitando e a gente sabe que Ele pode fazer? Ou é porque a gente tem saudade dEle? Ou porque a gente tem desejo de estar no colo dEle, como o filho quer estar no colo do pai? A trancos e barrancos, Asaf aprendeu isso. É por isso que ele disse: eu não quero nem saber se eu estou passando dificuldade. Eu não quero nem saber se eu estou enfermo. Eu não quero nem saber se a colheita não deu em nada. Eu não quero nem saber se os ímpios estão bem. O que eu quero saber é que eu não tenho outra coisa como a minha prioridade, ou outro alguém como a minha prioridade, senão o meu Deus. Amém.